Pois é, daqui a pouco a gente volta para repercutir essa decisão de Gilmar Mendes aqui na programação da Jovem Pan News com os nossos comentaristas. Jornal da Manhã, 7h27. Repita. 7h27. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que as emendas de relator do orçamento são inconstitucionais. Para falar dessa decisão da Suprema Corte, nós vamos entrevistar agora o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, a quem agradecemos demais pela participação. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo explicar e também participar de um programa tão rico como esse aí. Perfeito. Senador, para começar, eu gostaria justamente de pedir a avaliação do senhor acerca dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional esse dispositivo do orçamento secreto ou as emendas de relator. Surpreendeu o senhor especialmente o posicionamento de Ricardo Lewandowski, porque na sexta-feira ele tinha sinalizado dizendo que aquele projeto de resolução atendia em parte os desejos e os anseios da Suprema Corte. Por qual razão o senhor entende que ele tenha mudado de posicionamento de sexta-feira para segunda? O que aconteceu? Então, esse que é dá a sensação para nós, senadores, que é melhor apagar as luzes, entregar a chave e ir embora. Porque o que o STF tem feito é legislar. E nós estamos, ou estaremos, eu não sei mais, né, debatendo sobre esse assunto. Né? Nós estamos lá eleitos pela sociedade, representando a sociedade e debatendo esse assunto. Né? A emenda individual que todos os parlamentares utilizam para a indicação dos seus estados, ela começou da mesma forma. Né? Era um orçamento, depois se tornou, integrou dentro da Constituição. A de bancada, né, dos estados, da mesma forma, ela começou do mesmo jeito que a RP9, depois se transformou numa PEC, foi feita uma proposta de emenda constitucional. E o caminho que estava se seguindo com essa RP9 era a mesma coisa. Tanto é que no relatório que eu fiz, que eu fui o relator da LDO de 2023, e aqui nós conseguimos avançar alguma coisa referente ao orçamento, ao RP9, ou o orçamento do relator. Então a gente conseguiu, de forma unânime, ter 2 assinaturas, não só mais em cima de uma única pessoa, de estar em vários portais de transparência, mostrando qual é o ministério que está saindo dinheiro, quem é o parlamentar que está fazendo a indicação e para qual instituição está indo para o Estado, ou para qual secretaria está indo para o Estado. Então, ano passado, foi utilizado muito para a construção de leitos de UTI em vários municípios. O meu orçamento nunca foi secreto, porque eu também sempre comuniquei ao Ministério Público de todo orçamento que eu envio para o Espírito Santo. Então, e também nas minhas redes sociais, na minha página oficial. Então, para mim, sempre foi uma forma de transparecer o que, na época, as pessoas ainda diziam que não estava muito claro. E concordo, porque a gente, utilizando uma verba pública, uma verba como se todos fossem sócios de um projeto, a gente tem que tornar sempre muito claro quem que está usando, para que está usando, e ter os órgãos fiscalizadores caminhando para a gente. Não temendo os órgãos fiscalizadores, pelo contrário, a gente tem que estar caminhando e ouvindo sugestões. Agora, como era um debate que estava se transitando no Congresso, uma única canetada de um ministro, ele decide, eu acho que é melhor a gente fechar o Congresso e entregar a chave para economizar recursos, porque eles estão fazendo de tudo agora. Amanda Klein. Senador, bom dia. Essa discussão, esse debate sobre orçamento secreto e algumas medidas, até exigidas pela ministra Rosa Weber, elas não são de hoje, elas vêm acontecendo há algum tempo e o Congresso não estava dando respostas à altura. Até hoje não ficava claro quem é o autor daquela emenda ou qual o critério para você escolher parlamentares. Obviamente, alguns eram muito mais beneficiados do que outros, então havia discricionariedade nessas medidas. Significava um poder imenso nas mãos de poucas pessoas, de poucos líderes partidários e presidentes da Câmara e do Senado. Eu não consigo entender como o projeto do orçamento secreto, das emendas de relator,
significava um benefício para a população, mesmo em termos de políticas públicas. Elaboração do orçamento é uma prerrogativa, uma atribuição do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Isso estava ficando cada vez mais dividido. Quem tem o olhar do todo, de como essas políticas públicas funcionam, de como elas se conectam, é o Poder Executivo e não o Legislativo. Claramente, isso dava poder a apenas um pequeno grupo de parlamentares. O senhor acha que isso é uma excrescência? E a minha segunda pergunta é: qual será a repercussão dessa decisão do Supremo para o governo eleito, no que diz respeito à votação da PEC da transição, à formação da base aliada e até mesmo ao poder, que até hoje estava muito concentrado nas figuras dos presidentes da Câmara e do Senado? Eu concordo em parte, você colocou a questão da transparência, a questão das escolhas. Quando eu estava relatando a LDO de 2023, nós debatemos sobre isso, qual seria o critério, nós queríamos incluir, né, mas aí foi debatido da seguinte forma: então vamos dividir de forma igualitária para todos os estados. Aí o pessoal, os parlamentares de São Paulo disseram: poxa, mas nós temos mais municípios do que outros estados, então a gente fica prejudicado. Então nós não incluímos isso nesse nosso relatório, para que pudéssemos, então, propor ao Congresso dar o start para uma PEC, né? Então, ficou concordado na Comissão Mista de Orçamento esse caminho, de transformar a RP9 também numa emenda. Agora, quando você fala do papel do legislador, que é para legislar e fiscalizar o Executivo, vocês sabem que eu nunca fui político antes, eu estou como senador pela primeira vez. E quando eu cheguei no Congresso, foi a primeira coisa que eu fiz, foi eu, ministro da Casa Civil, e questionei isso. Falei: olha, eu não concordo, a gente tem a função principal de legislar e fiscalizar o Executivo, ter orçamento para mandar para o Estado. Dava aquela sensação de que esse dinheiro vai para comprar teu voto, né? Eu cheguei com essa impressão. Bom, ele simplesmente explicou o seguinte: senador, quando vocês que vêm das regiões, dos municípios, dos estados, tem particularidades e obras que vocês, além de entenderem que são prioritárias, que estão mais fáceis de estar lá fiscalizando, e o governo federal fica com as obras maiores, com as estruturas de obras maiores. E até disse o seguinte: imagina se nós não tivéssemos o Congresso também compartilhando e ajudando no orçamento, no envio para os estados e municípios. Imagina a gente recebendo aqui no Ministério 5 mil prefeitos, mais não sei quantos mil vereadores, pedindo para consertar uma ponte no município tal. Então, tem coisas que são micro, que isso vocês acabam nos auxiliando. E eu saí convencido, mas meio com o pé atrás, achando que eu ia ser, em algum momento, abordado para do tipo: faça uma votação favorável, senão você não vai ter esse orçamento. E isso não aconteceu no governo que está saindo, isso eu falo em nome até da minha filha, nunca ninguém chegou para mim dizendo ou isso ou aquilo. E também a questão de você conseguir efetivamente ajudar o Estado com coisas que realmente o governo federal não consegue enxergar. E a gente recebe no gabinete, e eu tenho perguntado isso para todos os parlamentares, quase que 90% das pessoas que a gente atende no gabinete são prefeitos e vereadores solicitando orçamento para a conclusão de uma obra que está parada, para recapeamento de uma pista, para projetos de conclusão de uma escola, de um PA. Então, a gente percebe que realmente eles não vêm até nós para pedir para uma mudança da questão legislativa. E isso, assim, para te falar, em 4 anos, o que mais eu recebi para questionar a questão do legislativo é a questão do teto, do piso salarial dos enfermeiros e enfermeiras. Fora isso, desses 4 anos, a gente recebeu no gabinete só a demanda de orçamento. Então, eu concordo que a gente está lá no Estado, nós fomos eleitos representando o Estado e também fomos eleitos pela sociedade para representá-los, né? Então, eu não vejo assim que está tirando do Poder Executivo. Eu acho que é um complemento. Eu acho que tem muita coisa que está se avançando no mundo. Eu acho que isso também faz parte de uma união
né, quer dizer, do Congresso, mais o Executivo e o Judiciário estarem trabalhando em comum acordo em benefício da sociedade. Só que o Judiciário hoje, o STF, o Supremo, né, ele realmente tem tomado decisões que está incomodando e muito os parlamentares. Só que os parlamentares, como muitos, respondem processos no STF, seja por suspeita de corrupção ou por corrupção efetivamente, ou um partido que se sente desprestigiado, um partido pequeno, que não está conseguindo ter seus projetos aprovados, aí vai lá no colo do STF chorando, pedindo para que o STF tome uma decisão, ou seja, empoderando o STF. Então, os partidos pequenos são os que estão prejudicando, estão construindo uma ponte entre o STF e o Judiciário e o Legislativo, que não era para existir, né? Não era para estar invadindo o território do Legislativo. Então, eu tenho questionado muito isso. Então, a oposição, sempre como ela não consegue ter o resultado de um projeto ou de uma votação, ele corre, senta e chora no colo dos ministros. E isso tem incomodado bastante e empoderado os ministros. Senador Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo. Agora seguimos com a pergunta do seu colega de Congresso Nacional, deputado Coronel Tadeu. Marcos, bom dia. Ontem nós tivemos duas decisões muito atípicas, mas de forma temporal. O ministro Gilmar Mendes, ele foi lá e disse que pode-se gastar o Bolsa Família fora do teto. E eu considero inconstitucional, porque o teto está previsto na Constituição. E ilegal, porque quem deveria dizer isso é o parlamento. O ministro Lewandowski, por sua vez, foi lá e fez aquela bizarrice, vamos dizer assim, né, com a sentença dele também, dizendo que o orçamento secreto é inconstitucional. Pode até ser inconstitucional, mas não é ele que tem que dizer isso. Também tem que dizer isso é o Congresso, é o parlamento. Aí eu lhe pergunto, como é que o Senado está recebendo isso? Essa questão da porta, e fecha a porta do Congresso e entrega a chave para o Supremo. Será que esse é o pensamento hoje dos senadores? Porque entre os deputados nós estamos perplexos com essas duas decisões. Então, parte do Senado também, porque cabe a nós essa fiscalização, até a solicitação de um processo de impeachment de ministro. Mas, infelizmente, como o Senado vem de sênior, quer dizer, são políticos experientes e tradicionalmente compõem a casa ex-ministros, ex-presidentes da República, ex-governadores. Então, eles chegam na casa, muitas vezes, respondendo o processo, como eu disse, seja de forma meritória ou por conta de briga política, né, de protagonismo político. E aí ele vira refém do STF, porque ele sabe que se ele subscrever um pedido de impeachment, como aconteceu com a ex-senadora juíza doutora Selma, que ela também estava com o nosso grupo Muda Senado, não sei se vocês lembram disso, no movimento da Lava Toga, ela, junto conosco nesse processo, ela perdeu o mandato em 3 meses. Tipo, recado foi enviado, senadores, não mexe aqui não, senão nós vamos mexer aí. E aí, nisso, todo o parlamento, tinham 2 até senadores que faziam a composição desse grupo, e esses 2 viraram oposição ao governo e começaram a vazar informações para a imprensa, informações que eram estratégicas do grupo, para a gente poder conseguir agregar e efetivamente concretizar um pedido de impeachment. E quando eu fui até os 2, eu perguntei, olha, vocês agora estão oposição, então estragando o trabalho, por quê? Aí eu mesmo respondi, eu falei, já sei, porque vocês entenderam, se vocês tirarem 2 ministros junto conosco, o presidente, que agora vocês são oposição, vai escolher mais 2 ministros, ou seja, vão ser mais 2 ministros escolhidos pelo presidente, a qual hoje vocês são oposição. Então, não pensa na sociedade e no equilíbrio dos poderes. Então, como a gente não tem um 4º poder, que é o poder moderador, que geralmente países democráticos têm, nós precisamos ter esse diálogo, só que por várias vezes, eu, Girão, senador
outros senadores que estão compondo ali um movimento para a gente conseguir fazer com que pare esse movimento do STF. A gente não, mesmo a gente mandando convite para estar lá, trocando ideia, fazendo uma audiência pública, eles não comparecem e nem respondem. É algo assim, para a gente, humilhante, porque se cabe ao Senado fazer esse papel de moderar o STF, ou seja, não está dando certo, porque a sociedade precisa entender da importância que tem o Senado e que nós temos que virar, como eu falei, que tudo evolui, parar de colocar políticos que têm carreira política e botar pessoas da sociedade entrando no Senado sem processo nenhum, para que ele possa livremente, sem se tornar refém, tomar as decisões de acordo com o desejo da sociedade. Então, para nós, que é uma minoria, eu falo que tem os idealistas, tem os lobistas e tem os corruptos. Os corruptos estão diminuindo, graças a Deus, cada eleição a gente vê menos, mas nós temos um grupo grande de lobistas que estão interessados em proteger o seu mercado, e tem os idealistas, que somos nós, que estamos tentando mexer e fazer alguma coisa. Nós estamos sozinhos, somos 6, e o Senado compõe 81 senadores. Então a gente precisa continuar renovando e botando gente nova no Senado. Aí eu tenho certeza que a gente consegue botar um freio no STF.